Amado irmão, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Ronaldo Costa, esse é o canal Viva EBD e eu espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus, no nome do Senhor Jesus. Estamos de volta pela graça de Deus para darmos continuidade ao nosso estudo da revista alternativa para o terceiro trimestre de 2020 e esta revista tem como tema principal os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje, ou melhor, esta semana, já estaremos estudando a lição 7, e a lição 7 tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. O nosso texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, nos diz o seguinte: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe que o professor deve ler está em Esdras, capítulo 2, versículo de 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e também capítulo 6, versículos de 2 até o 4. Antes de nós irmos direto para nossa introdução, eu gostaria de lembrar você que está de volta ao nosso canal. Aliás, eu quero agradecer por você estar de volta. E quero mais uma vez solicitar que, se você por acaso não é inscrito ainda, que você se inscreva. O YouTube ele tem nos informado que apenas 17% dos assistentes do nosso canal são inscritos, ou seja, falta a sua inscrição. Então faça isso, porque fazendo isso nós iremos alcançar outras pessoas. Com a sua ajuda nós vamos alcançar outras pessoas. Então, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, para que possa receber a comunicação de novos vídeos. E não esqueça de compartilhar o nosso canal com outros professores. Em nome do Senhor Jesus, nós estaremos abençoando a escola bíblica em todo o Brasil desta forma. Conto com sua ajuda. Vamos então à nossa introdução. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos de cativeiro em Babilônia. Ali, na Babilônia, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então, essa nova forma de vida que os judeus, após voltar do cativeiro babilônico, queriam viver, deveria ser pautada na lei de Moisés. E para que nós possamos entender qual era a vontade de Deus, que forma de vida seria essa, nós precisamos ler alguns textos para podermos entender qual era a vontade de Deus para o povo de Israel desde quando saiu do Egito. E Levítico capítulo 20, versículo 24 e 26, nós lemos o seguinte no texto sagrado: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então, nesse texto, Deus está dizendo que separou Israel das outras nações para que Israel fosse unicamente dele. Ou seja, Israel era uma propriedade exclusiva, peculiar do Deus Todo-Poderoso. E também mostra que
como Deus separou Israel, Israel deveria andar separado. Então perceba que existe os dois lados. Primeiro, Deus separou o povo e agora Deus exige, quando ele diz, ser-me-eis santos, ele está dizendo que o povo deve procurar viver de forma separada das demais nações. Quando lemos Levítico capítulo 18, versículo 3 e 4, nós encontramos Deus orientando o povo e ensinando, revelando, mostrando de que forma ele queria que o povo vivesse. Vamos ler versículo 3 do capítulo 18 de Levítico. Diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Ou seja, os judeus, os israelitas, haviam vivido 400 anos no Egito. E ali eles conviveram com uma forma de vida idólatra dos egípcios. Eles puderam perceber, ver a idolatria daquele povo. E como Deus sabe que o povo tem conhecimento da forma de vida que os egípcios viviam, ele diz, não fareis ou não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Não era aquela maneira que Deus tinha preparado para ele. E diz também, não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Então note que Deus de fato tem uma forma de vida peculiar para o povo de Israel. O povo deveria esquecer a forma de vida que os egípcios viviam. E o povo, ao chegar na terra de Canaã, deveria ignorar todo o modo de vida que os cananeus possuíam. E no versículo 4, o Senhor diz o seguinte: fareis segundo os meus juízos. Essa é a forma que Deus estabeleceu para que o povo viva. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Como nós sabemos, por não observar essa palavra do Senhor, esse mandamento do Senhor, foi que Israel, o reino do norte, as 10 tribos, em 722 foi dispersa, foi levada, foi transportada pelo rei da Síria e espalhada no mundo inteiro e nunca mais voltou. Exatamente por conta da idolatria. A partir do ano 605 foi a vez do Reino do Sul, que também se misturou com alguns povos, enveredou pela idolatria e também foi levado pelo rei da Babilônia para o cativeiro. Agora, depois que o povo volta à sua terra, Canaã, os judeus estão dispostos a viverem conforme a lei de Moisés. Eles agora estão dispostos a viverem e não desobedecerem. E essa disposição do povo, nós podemos perceber em Esdras capítulo 3, versículo 2, onde a Bíblia nos informa que o altar, a primeira atitude dos judeus, como nós aprendemos lá na lição 3, uma das primeiras atitudes dos judeus ao chegar em Jerusalém, quando voltaram do exílio, foi exatamente edificar o altar. E eles edificaram o altar conforme ou como está escrito na lei do Senhor, ou seja, na lei de Moisés, homem de Deus. Então esse ato de erguer o altar conforme a lei de Moisés manda, demonstra que de fato o povo de Israel, ou os judeus, estavam dispostos a obedecer de fato ao Senhor. O ponto número 1 da nossa lição diz o seguinte: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria se transferir-se para Jerusalém,
exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente israelita. Na verdade, o cativeiro babilônico, ele cumpriu seu objetivo em relação ao povo judeu. Curou o povo da idolatria. E um dos fatores que levou o povo à idolatria antes do cativeiro foi exatamente o envolvimento com os povos idólatras. Daí a preocupação dos líderes judeus de que só voltasse para Jerusalém aquelas pessoas que provassem a sua ascendência puramente israelita. A mistura, de fato, foi um dos grandes males que levou Israel à idolatria. E muitas vezes essa mistura se dava a partir de alianças políticas que eram consumadas através de casamentos. Isso nós podemos ver, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 31, onde nós lemos que Acabe casou-se com Jezabel, filha do rei de Sidom. Na verdade, aquele casamento era para consumar uma aliança política. E o que aconteceu, todos nós conhecemos. Jezabel transportou para Israel a adoração ao deus Baal, que em certo momento se sobrepôs sobre a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. De tal forma que Elias, uma certa vez, chegou para o Senhor e disse que ele tinha ficado só, porque os adoradores de Deus, os adoradores de Jeová, realmente tornou-se algo muito raro. Por sua vez, o filho de Josafá, rei de Judá, Jorão, casou-se com a filha de Acabe e levou todos os costumes e também a idolatria de Israel para Judá. E o resultado é que Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro ou espalhado pelo mundo pelo rei da Síria em 722 a.C. e o reino de Judá foi levado para a Babilônia a partir do ano 605 a.C. O nosso comentarista diz o seguinte: a história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido, no sentido de mistura. Quando os israelitas, libertados do Egito pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, queria acompanhá-los. Na verdade, esse povo acompanhou os israelitas. E nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 12, versículo 38, na Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: e subiu também com eles muita mistura de gente. Na versão NVI diz: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. E o nosso comentarista continua dizendo o seguinte, que foi exatamente esse povo que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Ele cita Números capítulo 11, versículo 4. Certamente, todo esse histórico deve ter sido levado em consideração pelos líderes judeus para tomarem a atitude de recomeçar sua vida pós-cativeiro com uma linhagem totalmente pura. O ponto número 2 da nossa lição diz o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O tópico 1, quem eram os samaritanos? E o nosso comentarista responde: os samaritanos eram uma mistura de gente, na maioria de origem pagã. Para que nós possamos ter uma noção clara de como surgiu o povo samaritano, basta que nós leiamos 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 a 41. Ali no versículos 23 e 24, nós vemos como surgiu a mistura de povos, que deu origem aos samaritanos. Judeus e pagãos estão ali se misturando. No versículo 23 está escrito que o rei da Síria tomou povos que moravam ali em Samaria e levou para outras nações, para outros lugares, espalhando-os no território da Síria. E trouxe pessoas
povos de outras nações para que morassem ali em Samaria. Então aí nós temos claramente a mistura de povos, ok? E a partir do versículo 25, nós vemos como os samaritanos procuraram fazer com que o Deus Jeová fosse apenas mais um Deus no seu panteão de deuses. Eles quiseram fazer do Senhor Deus de Israel mais um Deus entre os seus deuses. A versão NVI, no versículo 31, diz o seguinte: adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. O tópico número 2 diz o seguinte: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Nós lembramos que no capítulo 4, versículo de 1 a 6 de Esdras, nós percebemos como os samaritanos, no início e durante a construção do templo, ofereceram, aliás, ajuda para poder construir o templo juntamente com os judeus. Porém, essa ajuda nada mais, nada menos era do que uma astuta cilada, porque até o versículo 6, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, nós percebemos como eles articularam vários meios a fim de impedirem que a obra do Senhor fosse adiante. Zorobabel e Jesua, líderes do povo judeu que voltou do cativeiro, eles souberam discernir a intenção dos samaritanos e rejeitaram toda e qualquer ajuda oferecida por eles. Isso está no capítulo 4, versículo 3 de Esdras. O nosso comentarista cita alguns versículos que nos ensinam a nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina, que têm uma vida irregular e dos que causam divisões. Eu acredito que o que ele está tentando nos ensinar é exatamente que nós não podemos nos aliar, nos associar e viver de acordo com o modo de vida dessas pessoas. Porque nós precisamos entender que essas pessoas, elas são necessitadas de conhecer a verdade. Elas precisam conhecer a verdade. E só quem pode ensinar a verdade somos nós que a possuímos. Por isso, nós precisamos tomar o conselho de Paulo, que o apóstolo Paulo deu a Tito. No capítulo 1, versículo 9 da carta de Paulo a Tito, Paulo diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Muitas dessas pessoas que hoje querem atrapalhar a obra de Deus, são pessoas que precisam da verdade e que podem ser, no futuro, um instrumento valioso na mão de Deus. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo era um grande opositor da obra de Deus e se tornou no grande bandeirante do cristianismo, que nos presenteia com 13 cartas do Novo Testamento. O tópico número 3 diz o seguinte: os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Esse tópico, na verdade, é apenas um anúncio daquilo que nós vamos aprender na lição 12. Mas como nós vimos no primeiro tópico, no primeiro ponto, a mistura, o casamento misto, foi um dos fatores que levou o povo de Israel à idolatria. O povo esqueceu de Deus e adorou outros deuses. O tópico número 4 diz o seguinte: os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Esse tópico está dividido em duas letras, em dois subtópicos. Letra A: os samaritanos invejaram os judeus. O nosso comentarista, ele nos fala que a origem da inveja que os samaritanos tinham dos judeus está no fato de que, quando os judeus chegaram na terra, a atenção dos povos
foi desviada dos samaritanos para os judeus. Pelo fato de a sua adoração ser uma adoração diferente a um único Deus invisível. A verdade é que nós não temos na Bíblia Sagrada muitos subsídios para termos uma noção clara da origem e da rivalidade dos judeus com os samaritanos. Para que nós possamos ter uma noção mais ampla, nós precisamos recorrer ao historiador Flávio Josefo. Ele nos informa que de fato existia uma inveja por parte dos samaritanos em relação aos judeus. E essa inveja, ela existia pelo fato de os judeus terem sido privilegiados com muitas coisas no seu retorno a Jerusalém. Ele também fala de um ódio que existia dos samaritanos contra os judeus. O historiador diz o seguinte: além do ódio e da inveja que tinham de nossa nação, os samaritanos não podiam tolerar a obrigação de contribuir com as coisas necessárias para os nossos sacrifícios. Note que, além do prestígio, do privilégio que os judeus tiveram das concessões dos imperadores ou dos reis do Império Persa, os reis também obrigaram os samaritanos a contribuírem para que o sistema de culto religioso dos judeus funcionasse. Eles tinham que contribuir para os sacrifícios dos judeus. Na letra B, o nosso comentarista diz o seguinte: os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo privilégio que estes. O comentarista Flávio Josefo nos leva a entender que os samaritanos procuravam, de todas as formas, tirar proveito dos judeus, seja de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando os judeus estavam sendo favorecidos, estavam numa situação confortável, os samaritanos faziam de tudo para mostrar que eram parentes dos judeus, que eles tinham uma certa ligação com os judeus. Mas quando Israel estava passando por situação difícil, estava sendo pressionado pelos reis persas ou por outros reis, os samaritanos faziam de tudo para mostrar que não tinham nada a ver com os judeus. Por exemplo, Flávio Josefo mostra que na época de Antíoco Epifânio, quando os judeus estavam sendo perseguidos por esse rei, os samaritanos não pensaram duas vezes. Mandaram uma carta para Antíoco Epifânio, tentando mostrar que eles não tinham nenhum parentesco com os judeus. E até mesmo o templo que eles adoravam, onde eles adoravam o Deus de Israel, eles pediram permissão para consagrá-lo ao deus Júpiter grego. Tudo isso para mostrar que não tinham nada a ver com os judeus e não sofrerem qualquer tipo de aflição que os judeus estavam sofrendo naquela época. Ponto número 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. No tópico número 1, o nosso comentarista diz o seguinte: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Nós estudamos na lição 3 que a primeira atitude que os judeus fizeram ao chegar em Jerusalém foi edificar o altar e sacrificar ao Senhor Deus. Esse ato por si só mostrou a distinção que existia no povo judeu que estava chegando à sua terra e os povos vizinhos, já que os judeus eles estavam adorando a um Deus invisível e a um único Deus, enquanto que os povos vizinhos eram politeístas. Então, de fato, isso mostrava o grande diferencial entre os judeus e os demais povos. O tópico 2 e 4
mostra-nos dois momentos em que Josué ordenou ao povo para que se santificasse, a fim de estarem prontos para algo que Deus iria fazer no meio do povo. Essa santificação, este ato de santificação exigido por Josué, normalmente ele acontecia através de uma cerimônia de purificação. Isso deveria ser feito naquele momento, naqueles momentos, né? Foram duas situações diferentes, mas em ambas as duas situações a exigência da santificação era porque Deus iria se manifestar de alguma forma no meio do seu povo. No tópico número 3, nós aprendemos que aonde Deus está, o lugar é santificado. E o ato de Josué tirar as sandálias era um ato de respeito e de reverência. E aqui tem um grande ensinamento para nós. Aliás, nós como professores da escola bíblica devemos informar ou lembrar aos nossos alunos de que a igreja, se nós cremos que na igreja Deus se manifesta, nós precisamos ter uma atitude de reverência, uma atitude de respeito durante todo o processo de culto. Nós não somos apenas assistentes, nós não vamos à igreja para assistir o culto, nós vamos à igreja para participar do culto. Então, quem participa do culto deve ser reverente, deve estar no lugar com uma atitude de respeito, porque Deus se encontra ali e a presença de Deus santifica o ambiente, como aquele anjo santificou aquele lugar e pediu e mandou que Josué tirasse os sandálios dos pés pelo fato de o lugar em que ele estava ser santo. O ponto número 3, ele termina dizendo o seguinte: Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Essa santificação nós temos que lembrar, ela tem que ser vista em dois aspectos. Somos separados por Deus, Deus nos separou, aqui nós estamos fazendo uma aplicação à nossa vida, Deus nos separou e Ele exige que nós nos separemos para Ele. Ou seja, nós somos separados por Deus e para Deus. Nós podemos ver isso claramente em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, pela forma como Paulo se dirige aos crentes de Corinto. No versículo número 1, Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Veja que aos santificados demonstra ou revela uma atitude no passado. Nós fomos santificados. Santificados por quem? Por Deus, em Jesus Cristo. E ele continua dizendo, chamados para ser santos. Ou seja, nós fomos santificados por Deus em Jesus Cristo, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, e agora nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser santos. E aqui está o processo de santificação que nós temos que nos esforçar para viver aqui nesse mundo. Então, a atitude de Deus que nos separa, e deve haver a atitude nossa que nos santifica. Nós nos santificamos, procuramos nos santificar, nos separar do pecado para que possamos ver Deus operar em nossas vidas. Vamos ao último ponto número 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. O tópico 1 diz o seguinte: os judeus mantiveram-se separados do samaritano. E continua o nosso comentarista: se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, este provavelmente ter-se-ia mostrado afável e pacífico no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. A história ela mostra que toda a aliança que Israel fez com outros povos
sempre trouxe prejuízo para o povo de Israel. Na verdade, os samaritanos não perderiam absolutamente nada se os judeus tivessem se aliado aos samaritanos. Os samaritanos não perderiam nada, mas os judeus perderiam muita coisa. Da mesma forma, quando há uma aliança de um crente com o mundo não perde nada. Por isso que a separação entre igreja e mundo, ela está muito acentuada, muito bem definida no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos em João capítulo 17, versículo 14 a 16, nós encontramos Jesus lá dizendo o seguinte: eles, os seus servos, não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Veja que revelação impressionante do Senhor Jesus para nós. Nós não somos do mundo, nós somos de onde Ele é. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. Ainda o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, e eu estarei lendo na versão NVI: não se amolde ao padrão deste mundo. Note que Paulo também estabelece que deve haver um diferencial, uma linha separando a forma que o mundo vive e a forma como o crente vive. O apóstolo João ensinou o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Tiago, irmão do Senhor, disse o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É muito sério, muito forte o Tiago nesse texto. Eu li na versão NVI, Tiago capítulo 4, versículo 4. O nosso comentarista continua dizendo: os samaritanos teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Mais uma vez, lembramos que os samaritanos eram idólatras. Eles adoravam vários deuses. Vale a pena manter a separação do mundo, diz o nosso comentarista. A união com o mundo não tem outro caminho. É afastamento de Deus e apego ao mundanismo. O próprio Jesus, ele ensinou, e isso está muito claro, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Jesus, lembre-se que ele tem a sua igreja como um povo exclusivo, exclusivamente seu. Lembre-se que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. Então nós não podemos de forma alguma dividir o nosso coração entre Jesus e o mundo, de forma alguma. Ele não aceitará isso, porque ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Isso está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 24. O ponto número 2, aliás, o tópico número 2 diz: a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. E aí o nosso comentarista cita o salmista Asaf, que inicia o Salmo 73 com uma frase conclusiva dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Depois o salmista passa a revelar por que Deus é bom, né? Ele vai falar do drama que ele viveu quando fixou os olhos na prosperidade dos ímpios, chegando até a dizer no versículo 13 do Salmo 73, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Então, há um ensinamento muito forte aqui para nós. Como fez Asaf, nós não devemos fazer. Nós não devemos olhar para a prosperidade daqueles que não temem a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
Isso está escrito em Hebreus capítulo 12. O salmista Asaf diz que somente quando ele entrou no santuário de Deus, ou seja, na presença de Deus, versículo 17 do Salmo 73, é que ele pôde perceber a segurança que há no Senhor neste mundo e o infeliz final que terão os ímpios que agora estão prosperando. A queixa de Asaf, no Salmo 73, versículo 13, tem o mesmo tom da infame queixa do povo judeu na época de Malaquias. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 14, o povo dizia: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus mandamentos? Para essas pessoas, Deus não tem resposta. Mas para aqueles que temem ao Senhor, Deus tem compromisso com ele. E Deus diz o seguinte em Malaquias capítulo 3 e versículo 17: eles serão para mim, o povo que teme ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa vitória completa está reservada para o final. Então, continuemos olhando para Jesus, correndo a carreira que nos foi proposta. O ponto número 3 diz o seguinte: devemos viver conforme a vontade do Senhor. E viver a vontade do Senhor não é apenas conhecê-la, mas é experimentá-la. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito que nós devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Isso está respondido em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, aonde o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que o que nos garante vermos o Senhor face a face no futuro que já está próximo, não é termos prosperidade material nesse mundo, mas sim vivermos em santificação. O ponto número 4 diz o nosso comentarista: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Ele continua: Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra e, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Então, temer a Deus, viver em santificação, que é a vontade de Deus para a nossa vida, nos abençoa não apenas nesse mundo, mas nos deixa prontos, preparados para a vinda do Senhor, que brevemente estará arrebatando a sua igreja e levando para a glória celestial. Em Mateus capítulo 19, versículos 27 e 29, Jesus nos garante algumas coisas para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que vivem em santificação. Versículo 27 diz o seguinte: então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Versículo 29, Jesus responde: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Viver em santificação, seguindo ao Senhor Jesus, garante-nos vitória e bênçãos nesse mundo e, acima de tudo, nos garante a herança eterna junto ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe e que possamos vivenciar essa lição e vivamos em santificação para que possamos estar prontos quando o Senhor Jesus precisar de nós aqui nesse mundo e quando Ele vier arrebatar a sua igreja para levar para a glória. Deus abençoe você e se essa lição
trouxe alguma coisa que você possa aproveitar. Eu peço que você deixe um like para esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber a informação de novos vídeos e não esqueça também de compartilhar com os seus amigos professores. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.